não é mais questão de opção. Crescimento é questão de sobrevivência. Do jeito que a concorrência hoje está acirrada, ou você cresce ou você morre. Fala, comandantes! Estamos começando mais um PEFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla. Eu sou Fábio Calazans. E hoje, esse primeiro podcast do ano, né? Vamos dar início agora. E como primeiro podcast do ano, desde já, um feliz ano, um ano de sucesso para todos vocês. Vamos levar mais aí para o âmbito do empreendedorismo, né? Quais seriam as dicas para o empresário começar o ano com o pé direito aí, Fábio? Fala, comandantes. Também quero desejar feliz ano novo a todos, né? Nós estamos aí no início do ano, ainda estamos aí com aquele ar de Réveillon. Então, sejam bem-vindos a mais um podcast. E a sua pergunta, Érico, o seu questionamento é muito interessante, né? Quais as dicas que eu daria para que os comandantes começassem aí o ano com o pé direito? Quem está me vendo aqui no YouTube vai perceber que eu estou olhando para o computador, tá? Eu fiz uma colinha aqui com as dicas que eu acho mais interessante a gente discutir, Érica. E aí, a primeira dica que eu vou dar é: faça uma análise do ano passado, tá? Essa análise ela vai servir principalmente, Érica, para o comandante saber em que ponto ele errou, em que ponto ele acertou, quais ações deram certo, quais ações deram errada, o que é que ele vai continuar repetindo ou o que ele vai continuar a melhorar e o que ele vai parar de vez, o que ele vai abandonar, né? Até porque para avançar a gente precisa melhorar algumas coisas e deixar coisas velhas para trás. Essa é a ideia desse novo ano. A gente tem um desafio enorme, né? Nós estamos aí com um cenário político totalmente diferente. A gente tem um novo partido no poder, enfim, é um ano de muitas mudanças no cenário nacional que com certeza vão impactar aí as pequenas empresas. E nós vamos trazendo essas informações, vamos nos ajudando, vamos conversando aqui para que a gente fique cada vez mais forte, né? E já aproveitar que falou em ajudar, né? Já quero aproveitar para pedir para o comandante que está assistindo aí, deixar o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, compartilha os nossos vídeos nas redes sociais aí, indica aí, né? Chama aí mais um colega, um parente que também tem uma pequena empresa e que você acha que vai ajudar bastante esse conteúdo, tá certo? Se você estiver no YouTube, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, deixa sugestões de temas para novos podcasts que a gente com certeza vai analisar e de repente um dos temas que você selecionou aí, que você sugeriu, a gente faça um podcast, tá bom? A ideia aqui é ajudar os donos de micro e pequenas empresas. É isso aí, vamos lá. Então assim, quando eu digo fazer uma análise do seu ano, do ano passado, eu digo fazer uma análise principalmente, vamos lá, eu separei alguns tópicos. Primeira coisa que você tem que olhar nessa análise seria o balanço financeiro. Então, se você não tem nenhuma ferramenta aí de fluxo de caixa, se você não tem acesso a um DRE, é interessante que você tenha. É interessante que o comandante que esteja nos assistindo, ele saiba, Érica, o que é um DRE, que é um demonstrativo de resultado, certo? E geralmente é analisado a cada ano. Fechou o ano, você vai analisar o teu DRE. Então, assim, faz um balanço financeiro. Será que no ano você teve lucro ou teve prejuízo? Né? Vai olhar ali mês a mês. Você teve lucro ou teve prejuízo? Vamos analisar também o quanto em porcentagem você cresceu ou o quanto você quer crescer, porque daí você consegue, vendo o que você cresceu, vamos lá, minha empresa cresceu 30%, mas a minha perspectiva era crescer 50%. Então, são crescimentos, obviamente, bem acima do que se tem no mercado. Estou só dando exemplos, mas olhando essa questão do financeiro, analisando o financeiro da tua empresa do ano passado,
do último ano, você vai conseguir ver o quanto você cresceu e o quanto você quer crescer, tá certo? Eu tenho lá na minha empresa, a mais antiga, para você ter uma ideia, eu tenho os valores mês a mês de cada ano. Então, eu inaugurei a primeira empresa em 2017, então a gente tem ali um histórico de faturamento mês a mês de todos os anos. Inclusive, eu uso esse histórico de faturamento para traçar o crescimento do próximo ano, né? Quando você pega uma meta, você não joga um valor do nada para os teus vendedores, para os teus gerentes. Esse valor ele tem que ser ancorado em um histórico de faturamento da sua empresa. E aí eu uso esse histórico de faturamento para criar novas metas e estabelecer ali uma margem de crescimento para a minha empresa, tá certo? Por isso é interessante você ter esses números nas mãos, não trabalhar às cegas. O segundo tópico que eu separei dentro dessa análise do último ano seria as ações que deram certo. Durante o ano, obviamente, você faz várias ações na sua empresa. E aí você vai analisar quais dessas ações deram certo e quais deram errado, obviamente, ou quais não trouxeram resultado nenhum. E você vai fazer uma reflexão de quais ações você vai repetir e quais ações você vai abandonar e quais ações você vai melhorar. Por isso que é interessante você analisar aí essas ações. Fábio, deixe mais claro para a gente o que seriam essas ações. Cara, ações de marketing, eventos, promoções, sorteios, tudo que você fez para tentar impulsionar a tua empresa, impulsionar as vendas da tua empresa, você vai fazer uma análise desses tópicos, né, do que deu certo e do que deu errado. Érica, se eu começar a falar demais e surgir alguma pergunta, é só você me parar, porque quando eu começo eu não paro mais, tá? Um outro tópico foi que você vai analisar são os produtos mais e menos vendidos. Obviamente você tem ali na sua loja produtos que têm uma rotatividade muito grande e produtos que não têm rotatividade quase nenhuma. Geralmente, Érica, esses produtos que têm uma rotatividade muito grande, eles são commodities, né? Ou seja, são produtos que todas as outras lojas têm e que você não tem uma margem muito boa. Por exemplo, na Casa do Piso, eu tenho a Argamassa. Então, tem um fabricante específico, que eu não vou falar o nome, porque nós não somos patrocinados por ele, né? E também não vem ao caso falar nomes de marcas, enfim. Que é commodity, todo mundo compra esse fabricante de argamassa. Eu tenho certeza que já veio aí na sua cabeça, na cabeça do Bob Esponja, que já trabalhou com a gente lá na Casa do Piso, já veio na mente assim, de imediato, esse fabricante de argamassa. Só que a gente vende muito mesmo. Só que é um commodity, todas as outras lojas têm, e aí a gente vende muito, no entanto a margem de ganho é muito pouco. Então você precisa fazer uma análise. Cara, esse produto ele vende muito, beleza, mas qual é a margem que esse produto deixa pra gente? Será que não seria melhor eu pegar um outro produto de uma marca menos conhecida, que me deixa uma margem muito maior, e fazer um trabalho diferenciado com aquele produto para tentar deixar esse outro produto, esse outro fabricante, na verdade, que possui o mesmo produto, só não é tão famoso, né, quanto o que vende mais, fazer um trabalho na minha loja para que eles se igualem, porque eu tenho uma margem maior nesse outro, de repente pagar uma comissão diferenciada, fazer um marketing diferenciado com esse produto. Então, assim, essa análise dos produtos que venderam mais e dos que venderam menos é muito importante para você tomar esses tipos de ações. Uma outra ação, analisando essa questão dos mais e menos vendidos, é a questão de compras, né? A questão de estoque. Não é bom para a loja nenhuma deixar produtos parados no estoque. Então, se você tem um histórico de produtos que não vendem muito, obviamente você vai comprar menos e de repente até tirar esses produtos ali do seu mix para que não fique ali, tirar do mix, óbvio, e fazer ações para vender esses produtos. Dinheiro, né? parado, Isso, né? Você não pode deixar dinheiro parado de forma alguma. E um outro tópico aí dessa dica seria
investimentos com maior ou menor retorno. Você fez investimentos na sua empresa durante o ano passado? Se você fez investimentos, quais investimentos trouxe mais retorno? Quais investimentos trouxe menos retorno? Eu vou investir mais, obviamente, no que trouxe mais retorno. Claro que você tem que analisar ali o risco do investimento. Geralmente, os investimentos que trazem um retorno grande são investimentos também de alto risco, né? Porque não tem vida fácil para a gente que é dono de pequena empresa, tá? Então, você tem que analisar se vale a pena continuar investindo, se isso lhe traz um risco muito grande. Então, dentro da nossa primeira dica, que é faça uma análise do ano anterior, são esses os tópicos. Faz um balanço financeiro, repetindo, tá? Faz um balanço financeiro, faz ações, repete ações, analisa as ações que deram certo e as ações que deram errado, vê produtos mais e menos vendidos e também essa questão dos investimentos que deram mais retornos e menos retorno. E aí, a segunda dica seria: trace metas e objetivos. Se a sua empresa não tem metas e não tem objetivos claros, né? Se você não sabe onde você quer chegar, a gente diz sempre, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então você precisa traçar objetivos, você precisa vislumbrar alguma coisa lá na frente e para chegar a esses objetivos você vai precisar traçar metas. Cara, as pessoas, elas são movidas por meta. Por quê? As metas, elas tendem a lhe desafiar. E outra, você precisa bonificar as pessoas quando elas atingem as metas. E quando eu falo bonificar, Érica, não é só questão financeira, né? Obviamente que um elogio, né? Você chamar a sua equipe para ir tomar um açaí, chamar a sua equipe para uma pizzaria. Lá na minha empresa, a gente tem a meta e tem a super meta, né? Tem a meta diária, tem a meta mensal e tem a super meta. Bateu a meta diária, a gente vai comemorar dentro da loja mesmo. Tem um sininho que a gente toca e a gente comemora. A meta mensal, a gente tem a super meta diária também, né? Que a gente bateu a super meta, a gente vai para o açaí. E a super meta mensal eu levo toda a equipe para a pizzaria. Então, além deles ganharem uma bonificação, uma comissão por baterem as metas, a gente ainda vai se divertir, né? Então, isso incentiva muito, isso move muito a galera a chegar ao objetivo da sua empresa. Muitos empresários, pequenos empresários que têm a mente fechada, vai pensar: poxa, mas eu vou estar sempre gastando dinheiro quando a minha equipe bater meta, vou para a pizzaria, vou para açaí. Mas, cara, veja, quando você traça as suas metas, você já inclui tudo aí dentro, né? Porque essas pessoas estão fazendo com que a sua empresa chegue no objetivo que você determinou. Então, dentro do objetivo, quando você sentou para traçar as metas, tem que estar tudo embutido. Então, assim, trace metas e objetivos, metas financeiras, metas de venda. Essas metas de venda, obviamente, eu vou falar, foi até um dos tópicos, eu vou até adiantar ele, que é, cara, você faz meta mensal para a tua equipe, fatia essa meta para que ela pareça mais atingível. A meta, quando eu falo em meta, ela precisa ser uma meta smart. E aí, comandante, você sabe aí o que seria uma meta smart? Se você não sabe, comenta aí pra gente, né? Inclusive, a gente pode fazer um outro podcast. Esse meta é bem complexo, né? Isso. Cabe até um tema isolado, na verdade. A gente pode fazer um outro podcast só para falar sobre meta, só para falar sobre meta smart, só para falar sobre como os comandantes vão estabelecer metas ali na sua empresa. E aí, diretor Bob Esponja, você já anota esse tópico aí, porque de repente o nosso próximo podcast será sobre metas, tá? Então vamos lá. Outra coisa, além das metas as metas financeiras, as metas de vendas, você precisa estabelecer meta para todo mundo da sua equipe, tá? Principalmente se você tiver vários setores na sua empresa.
setor de venda, setor de financeiro, setor de entregas. Então, assim, estabelece metas para todo mundo, setoriza essas metas, você vai adequar essa meta para cada uma das situações, deixa ninguém solto, todo mundo precisa atingir, todo mundo precisa estar correndo atrás de um objetivo, e esse objetivo é atingir a meta no final do mês. Uma outra coisa, coloca todas as suas metas e esses objetivos que você quer alcançar no papel, não deixa nada solto. Se você deixar solto, obviamente você vai esquecer rapidamente e não vai correr atrás. Outra coisa, além de colocar no papel, deixe em um lugar visível, né? Deixe em algum lugar visível no seu escritório, deixe em algum lugar visível da sua empresa, para que todo mundo, todos os colaboradores do maior cargo e do menor cargo consiga ler essas metas, consigam enxergar. Essas metas precisam estar visíveis e precisam ser uma constante. Você precisa estar lembrando aos seus colaboradores que existe uma meta, que aquela meta precisa ser batida, tá certo? Então você precisa externar, né, seria um outro tópico aí dentro de traçar metas e objetivos. Você precisa externar essas metas para os seus colaboradores. Então, todo mundo da empresa precisa saber que a empresa tem uma meta, tá bom? Uma terceira dica seria: defina planos de ação. Érica, não adianta nada você ter um objetivo, você ter uma meta e você não correr atrás, não traçar planos, não traçar assim o caminho, sabe? Que você vai precisar percorrer para chegar até essa meta, né? E aí, primeiro, quando você não tem metas, você não consegue traçar um caminho, porque você não sabe nem onde você quer chegar, né? E aí a sua empresa é um barco à deriva e você fica muitas vezes ali dependendo da sorte. E aí eu digo sempre que a gente, essa frase não é minha, tá? Eu já ouvi várias pessoas aí do segmento do empreendedorismo falando, mas eu gosto muito de falar que eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Então, é bem simples, cara. Traça uma meta. Eu quero faturar 100 mil mensal. Quero. Traça um plano de ação, que é o caminho que você vai seguir para chegar até aquela meta, tá certo? E aí, depois do plano de ação, você parte para a execução. E outra, você precisa definir claramente quem são os responsáveis pela execução. Nesse plano de ação, você vai dizer, a meta de vendas é essa. Quem é responsável por atingir essa meta de venda? Primeiro, gerente de vendas junto com os vendedores. Então, você vai, além de atribuir de quem é aquela meta, você vai precisar acompanhar, né? Precisar acompanhar de perto se o cara ali... Primeiro, você acompanha o gerente e o gerente vai acompanhar os seus subordinados para ver se estão em direção àquela meta. Meta precisa ser olhada todos os dias para ir acompanhando. Então, assim, traçou um plano de ação, você vai precisar que o teu gerente e você também acompanhe esse plano de ação, tá? E tem uma ferramenta extraordinária que é chamada de PDCA. Você conhece o PDCA? Não. Pronto, o PDCA, ele é uma ferramenta que vai lhe ajudar a executar qualquer tarefa. Eu uso o PDCA não só nas empresas, mas também na vida pessoal, sempre que eu quero atingir uma meta. O PDCA é um ciclo, tanto é que ele é chamado de ciclo PDCA, onde você tem os seguintes tópicos. O PDCA, primeiro tópico é planejar. Segundo, você vai para executar. Terceiro, checar. E o quarto, agir. Então é sempre assim: planejar, executar, checar e agir. Veja que é um ciclo, né? Você primeiro vai planejar quais são as melhorias que você quer fazer no próximo ano. Vai sentar e vai planejar. Depois você vai executar, colocar o seu plano em execução. Durante o plano, né, colocou o plano em execução, o próximo passo é checar. Então você vai checar se o teu plano está rodando bonitinho do jeito que você planejou. E, obviamente, você vai agir implementando as mudanças que forem necessárias ali durante o caminho.
Porque se tem uma coisa que é verdade é que nenhum plano ele resiste ao campo de batalha. Nenhum plano ele sobrevive ao campo de batalha. Fábio, como assim? Sempre que você traça um plano, você vai precisar fazer ajustes no caminho. Sim. Sempre vai surgir ali um imprevisto, né? Sempre vai aparecer uma variável ali no caminho que você não esperava. E aí você precisa estar aberto a fazer adaptações. Saber reconhecer, né? Que aí vai precisar fazer os reajustes necessários. Né? Isso. E eu sempre fui um cara muito metódico, né? Você, mais que ninguém me conhece, e que eu sempre fico muito chateado, hoje menos, né? Com um pouquinho de experiência que eu vou ganhando aí, mas eu sempre fico muito chateado quando eu traço um plano e alguma coisa sai fora do planejado, né? Mas a gente precisa, comandantes, entender que o plano ele não vai resistir ao campo de batalha, que você sempre vai precisar fazer ajustes, sempre. Então é bom ter isso em mente. A nossa quarta dica seria a seguinte: tenha um fluxo de caixa alinhado. O fluxo de caixa ele serve principalmente, Érica, para você tomar as decisões financeiras da sua empresa. Quando você tem um fluxo de caixa alinhado, você tem controle dos números e aí você pode tomar decisões baseadas em números. Ah, minha empresa está precisando de um carro ou de uma moto para fazer entrega. Espera aí, mas eu tenho dinheiro no caixa para comprar esse carro? Ou se eu comprar esse carro financiado, a parcela do carro vai caber no meu financeiro? Vai caber nas minhas contas? Então, quando você tem um fluxo de caixa alinhado, você consegue tomar decisões baseadas em números. E essas decisões, obviamente, serão decisões assertivas. Veja só, o que é um fluxo de caixa? Comandantes, fluxo de caixa é uma coisa muito simples. É simplesmente você controlar o que entra, o que sai, tá? Só simplesmente você controlar as receitas e as despesas. Nada mais que isso. Parece uma coisa tão simples, mas quando você vem para a prática, não é tão simples assim. E os comandantes, né, os donos de pequenas empresas, eles pegam muito nesse ponto. Eles não têm um fluxo de caixa alinhado. Existem, Érica, várias ferramentas que você pode usar para criar aí o seu fluxo de caixa. E o início do ano é o período mais propício para você começar a fazer isso de forma correta, porque aí, no final do ano você vai ter um DRE, você vai ter um demonstrativo de resultado da tua empresa. Então, se você não tem uma ferramenta... Qual é a ferramenta que você utiliza nas empresas? Olha, existem várias ferramentas, certo? Existem aplicativos, existem sistemas específicos, existem, inclusive, eu tenho uma ferramenta que eu posso até falar um pouquinho brevemente dela para não tomar muito tempo do nosso podcast, uma ferramenta que é uma planilha em Excel e, em último caso, se você não sabe usar a planilha de Excel, que é uma coisa muito fácil, você pode usar também um velho papel e caneta, um cadernozinho anotando tudo que foi vendido e tudo que foi vendido, no caso, entrou de receita e tudo que saiu de despesa, para que no final do mês você sente. Agora sim, no papel vai ser um pouco mais trabalhoso, porque no final do mês você precisa sentar, fazer um turbilhão de cálculos para ver se você teve lucro ou prejuízo. Ou seja, se da sua empresa você teve mais despesas do que receitas, né? Se saiu mais do que entrou. Enfim, eu tenho uma planilha de Excel que é um fluxo de caixa que eu mesmo desenvolvi e aplico nas minhas empresas, que, cara, é muito prático, porque você vai alimentando o fluxo de caixa dia a dia e no final do mês ele vai lhe mostrar ali vários resultados, resultado financeiro do mês, se você teve naquele mês prejuízo ou lucro, né? No final do ano ele já vai lhe dar o DRE, então ali eu vou ter vários
também gráficos de demonstrativos. A própria planilha, ela lhe dá dicas se você está com o seu fluxo de caixa no positivo ou no vermelho e o que fazer para dar uma melhorada nesse fluxo de caixa. Então, a planilha é perfeita. Comandante, se você quiser adquirir essa planilha, entre em contato aqui, deixe o seu comentário ou entre em contato lá no meu Instagram, no direct mesmo, e a gente vai mostrar para você como é que você adquire essa planilha. É uma mão na roda, eu uso muito nas minhas empresas e ela faz com que eu não trabalhe às cegas, né? Me possibilita tomar decisões em cima de números, tá certo? Então é isso. Tenha um fluxo de caixa bem alinhado. Aproveita o início do ano justamente para isso, para começar. Se você tem negligenciado essa parte tão importante da sua empresa, que é a parte das finanças, você precisa, cara, começar o ano alinhando isso aí, certo? Inclusive, Érica, já nessa planilha tem tudo já bem detalhado. Prolabore, despesas com funcionários, os custos fixos já vem na planilha, você não vai precisar digitar. O que você vai precisar fazer é digitar a despesa, que tipo de despesa foi, se foi um custo fixo, custo variável, enfim, e digitar o valor e a planilha mesmo vai inserindo ali um monte de informações para você. Então é muito tranquilo, mesmo que você não saiba mexer no Excel, você consegue sem problema nenhum preencher essa planilha e quando você adquire ela, você também ganha um treinamento ensinando você a mexer nela, mesmo que você não tenha experiência com Excel, tá certo? Então, quarta dica, tenha um fluxo de caixa alinhado em 2023, isso vai ser essencial, tá bom? A quinta dica é, procure ajuda externa quando sentir a necessidade. Eu sempre digo, todo empresário, ele precisa de ajuda externa. Por quê? Porque você não sabe de tudo, parceiro. Você vai precisar, uma hora ou outra, contratar um curso, contratar uma consultoria, você vai precisar contratar uma mentoria. Então, sempre que sentir a necessidade, isso não é despesa. São passos fundamentais para avançar, né? Para a empresa crescer. Isso não é despesa, você não tem que encarar isso como despesa, você tem que encarar isso como investimento, para o seu crescimento. E lembra, a sua empresa só cresce quando você cresce, porque a empresa é reflexo do dono. Então você precisa se desenvolver para que a sua empresa cresça. Então assim, se da forma que você está achando legal, né? Lembrando, você é uma pequena empresa hoje, mas a questão de crescimento, Érica, é uma questão não é mais questão de opção. Crescimento é questão de sobrevivência. Do jeito que a concorrência hoje está acirrada, ou você cresce ou você morre. É o ciclo natural das coisas. Quem não está crescendo, está morrendo. E para a sua empresa crescer, você vai precisar se desenvolver. Você tem que pensar o seguinte, as habilidades que fez você chegar até onde você está, são diferentes das habilidades que vai fazer com que você vá para um outro nível. E você precisa procurar esse conhecimento. Até se manter, né? São diferentes. Isso. Porque a mudança hoje em dia do mundo, as coisas estão mudando de forma tão rápida, né? Que se a gente não se mover para onde a gente quer ir, a gente termina ficando para trás, como o Fábio mesmo comentou. Perfeito. As coisas hoje, elas mudam numa velocidade incrível. E isso não acontecia antigamente, certo? Então, se você bombear, você fica para trás. E uma coisa é certa, comandante, se você tem uma empresa de sucesso, se a sua empresa é pequena, ela está tendo sucesso, ela vai crescer. E, cara, é mérito seu, parabéns. Agora, se a sua empresa não está andando como você queria, também é mérito seu, né? Porque você tem que tomar a responsabilidade para você. E isso não é errado, tá? Você está errando em alguns pontos, de repente você não tem o conhecimento necessário para fazer com que a sua empresa cresça, mas você precisa o quanto antes tomar consciência disso e procurar esse conhecimento, tá certo? Agir, né? Agir, né? Então assim, se você está mal, beleza, a culpa é sua. Se você está bem, parabéns, a culpa também é sua. Você tem que ter essa responsabilidade, porque a empresa é reflexo do dono, como eu já falei aqui. E para finalizar esse podcast, eu vou deixar uma mensagem, tá? Eu não espero, Érica, jamais
que esse ano de 2023 seja um ano fácil para os pequenos empresários, até porque nunca foi, tá? Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma classe de pequenos empresários que são muito resilientes, né? São muito... de tanto a gente apanhar, sabe? A gente se torna forte, porque a gente não tem praticamente incentivo nenhum, então a gente já está acostumado a apanhar. Apanhar do governo, apanhar da concorrência, apanhar dos colaboradores, inclusive. Então, assim, você precisa, obviamente, buscar estratégias, porque, novamente, não será um ano fácil, certo? Mas, assim, eu só desejo que os seus objetivos possam mover você a cada instante para a sua felicidade, porque o que importa nesse mundo é você ser feliz. E quando a gente pergunta por que o empresário faz o que faz, ele coloca a sua felicidade, a felicidade da sua família em primeira instância, né? Então, assim, é isso que nos move, é a vontade de ser diferente, de dar uma vida diferente à nossa família, né? Que faz com que a gente acorde todos os dias. Então, o meu desejo do fundo do coração é que em 2023 você faça diferente e a sua empresa seja diferente, você cresça estratosfericamente e vença aí esses desafios que nós temos todos os dias, tá? Show de bola! Com essas dicas, né, eu acho que vão ser importantíssimas aí para os comandantes iniciar o ano com tudo. E aí, pessoal, deixem o seu like, se gostou do nosso vídeo, se querem saber mais, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E até mais! É isso aí, pessoal. Não deixa de compartilhar, né, Érica, os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. A gente quer transformar a vida das micro e pequenas empresas nesse país. Essa é a nossa missão, esse é o objetivo que faz com que a gente se levante da cama todos os dias e produza conteúdos de alto valor aqui para vocês. Nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Tchau!